Boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo. É incrível ter uma sala destas no lançamento de um livro. O meu nome é Tiago Príncipe, sou o editor. Vou-vos dizer umas breves palavras para não tirar muito tempo para falarmos do livro. Queria começar por cumprimentar-vos a todos e agradecer-vos a vossa presença. Agradecer também à Faculdade de Psicologia por nos receber, por aceitar fazer aqui o lançamento. Em particular, agradecer à Ana Catarina, que nos ajudou também na organização. Muito obrigado. Cumprimentar e agradecer também aos coautores do livro, Nuno Conceição, Ana Nunes da Silva, Joana Flores Ferreira e Catarina Vaz Velho. Dar uma palavra também e um agradecimento especial ao Alexandre, que teve, na verdade, um papel importante no facto de termos tido a oportunidade de publicar este livro na nossa editora. Foi precisamente há um ano que nos encontramos os três no lançamento do livro de entrevistas do Alexandre e pela primeira vez conversámos sobre a possibilidade de fazer este livro, que entretanto se concretizou e que foi um processo tão agradável. Por isso, Alexandre, e obrigado também por aceitares comentar o livro hoje. Por último, dar uma palavra também de parabéns e de agradecimento ao professor Branco Vasco por ter confiado na Taga para fazer o livro. Acho que dá para ver, por esta sala e pela procura que o livro tem tido, como era um livro esperado, e por isso temos muito orgulho em tê-lo feito, ainda mais tendo sido um processo tão interessante. Tenho pena de não ter sido aluno do professor Branco Vasco, mas tenho agora a oportunidade de aprender com ele, de trabalhar com ele, e não é só aprender, as conversas são ótimas, é um bom amigo que aparece nesta fase, por isso a nossa editora está muito contente, dá-lhes parabéns e muito obrigado. Só dizer que falará agora o Alexandre para comentar a obra, depois falará o professor Branco Vasco e depois daremos a palavra também a todos os coautores do livro e teremos um momento também para questões ou comentários que queiram fazer. Tá bom? Muito obrigado. Olá a todos, eu prometo ser breve. A coisa mais importante se calhar que posso dizer é que se calhar estão a sentir isto para mim não é um lançamento, isto é uma festa. Estamos aqui todos a celebrar um livro que mais línguas poderiam dizer não tínhamos a certeza se alguma vez vir a existir, e existe. Ele está aqui, passado anos, estávamos a brincar eu e o Vasco há pouco, que não foi 20 anos para este livro existir, há muitos mais ainda, desde que este senhor começa a pensar sobre estas coisas, há muito tempo atrás. Portanto, vou tentar ser breve, vou só dar umas palavras sobre o próprio Vasco. Eu sei que muitos de vocês já o conhecem, mas acho que é bom contextualizar um pouco também este livro. Algumas palavras sobre o livro em si, e depois passar a palavra aqui ao nosso dito cujo. Queria agradecer imenso a oportunidade, o luxo de poder fazer isto. Queria dar muitos parabéns aos autores, ao António Branco Vasco, ao Nuno Conceição, Joana Flores Ferreira, Ana Nunes da Silva e Catarina Vaz Velho. Muitos parabéns, sei que isto saiu pelo ao longo de muitos anos. Queria dar um obrigado ao Tiago Príncipe, que é a editora Tiger, por tornar este livro possível. E queria realçar, eu sei que isto pode soar se calhar um bocadinho hipérbole, mas queria realçar, na minha opinião, a importância deste livro. Acho que isto é um momento importante, acho, da história da psicoterapia em Portugal. Tem vindo a ser desenvolvido este trabalho ao longo de muito tempo, o Vasco e os seus coautores, colaboradores, e acho que é importante marcarmos a importância deste evento e deste livro. É pena que o próprio Vasco já não está a dar aulas, já só há supervisões, porque só tem paixão para isso, porque se ele desse aulas ele podia dizer aula 1, capítulo 1, aula 2, capítulo 2, tornava muito mais fácil do que os artigos, vários artigos que nós todos, muitos de nós tivemos de ler nas carreiras dele. O livro, então, é de certo modo desenvolvido ao longo de décadas e, como a maioria de vocês conhecem o Vasco, acho eu, como um pioneiro na história de Portugal, mas eu diria mesmo, é um pioneiro na integração, um movimento de integração de psicoterapia. Eu quero ver como é que ele tolera. Vamos ver. Vamos fazer aqui um trabalho de processo clínico. Eu quero que vocês monitorizem momento a momento as reações do Vasco. Eu vou estar a filmar para depois vermos as microexpressões. Vamos ver como é que ele consegue encaixar o que eu vou dizer. É um marcador clássico clínico de educação. Todos nós já vimos em clínica.
Se calhar sabem, o Vasco começa com interesse em psicanálise, sociologia, política. O interesse dele era sobre o processo de mudança, não só pessoal, mas na sociedade, social também no geral. E esta ideia de integrar diferentes perspectivas vem desde muito cedo na vida dele. Quando tive o prazer de ter várias conversas com ele, entrevistá-lo há uns anos atrás, percebeu-se que isso já vinha desde ele ser muito miúdo em casa. Tinha uma mãe mais conservadora, poderia dizer, de direita, de boas famílias, tinha um pai mais revolucionário, de esquerda, e portanto desde muito cedo teve de integrar visões do mundo diferentes, que é um tema recorrente que vão ver neste livro em psicoterapia. E também, acho que o Vasco teve uma experiência única no nosso panorama nacional, por exemplo, nos anos 80, em que ele vai fazer o mestrado nos Estados Unidos, coisa bastante diferente, digamos, quase não se ouvia nessa altura. Vai fazer os seus estudos de mestrado nos Estados Unidos com dois grandes nomes da integração em psicoterapia da altura, a Diane Arkoff e a Carol Klass. Eu sei que Vasco querias fazer também com o Michael Mahoney, que não estava disponível na altura, mas depois conseguiu compensar depois. E foi também no início dos anos 80 que ele entrou em contacto pela primeira vez com a Sociedade para a Exploração da Integração em Psicoterapia. Muitos de vocês conhecem a CEPI, talvez a maior organização internacional de integração em psicoterapia. Começou em 1983 e o Vasco, desde o seu início, estava presente. Historicamente está desde o ground zero da integração em psicoterapia. E foi aí também que essa experiência ajudaram a moldar talvez o tema principal deste livro, que é o metamodelo de complementaridade paradigmática. Como muitos de vocês sabem, o Vasco adora palavras grandes e adora explicar porque é que palavras e a semântica é importante. Uma das partes mais difíceis das suas aulas, aliás, é usar as palavras certas, como vocês sabem. E então, grande parte deste livro é focado neste metamodelo de complementaridade paradigmática. A meu ver, o Vasco tem uma qualidade muito especial, vamos ver como é que ele reage, na sua capacidade única de integrar diferentes visões do mundo, mas até de influências muito diferentes, desde a psicologia, a antropologia e artísticas. Aquilo que vocês já têm no livro, estão a ver que há aqui um subtítulo muito interessante, o subtítulo do livro, que é Porque é que o binómio de Newton é tão belo como a Vênus de Milo. Mais uma vez a integração entre ciência e arte, e acho que foi de certeza daí, dessa flexibilidade e perspectivas do mundo, que ele acabou por assumir uma particular importância a estes conceitos de responsividade e de complementariedade, que são palavras que vocês vão ver recorrentemente neste livro. Muitos de nós aqui fomos marcados principalmente pelo Vasco como ao professor ou supervisor. Eu posso dizer a um nível pessoal, eu fui muito marcado, tive um único ano, o luxo de ser aluno dele, em 2013, e a experiência mudou a minha vida, muito honestamente, como se calhar muita gente aqui, na altura, as leituras que ele me deu e o ênfase no pensamento crítico foram muito importantes, e tenho muito carinho. Estava aqui a ter um momento emocional quando voltei, já não voltava aqui à faculdade há muitos anos. Estava aqui a passear, a ir ao bar, etc. E tive esta memória espontânea de estar no bar, há muitos anos atrás, na licenciatura ainda, e estar a ler livros de filosofia que eu gostava dos anos 50 e 60, e o Vasco, compulsivamente a fumar, passar, toda a gente sabe isto, passar por mim, não nos conhecemos de lado nenhum, e mais do que uma vez me dizer, eu li isso com a sua idade. Achei que um bocado estranho, pronto, esta pessoa, e depois anos mais tarde sabia lá eu que iria ser o Branco Vasco, com quem, pronto, estamos aqui todos juntos. E, portanto, mais uma vez, parabéns, Vasco, por este livro, parabéns a todos os coautores. Vou dizer só umas últimas palavras sobre o livro em si. Muitos de vocês conhecem as ideias, mas só para aqui dar o apanhado. O livro em si começa a rever a história, os autores e a investigação relevante para o movimento de integração em psicoterapia. Aquilo que se calhar muitos de nós nos tinha dado jeito quando estávamos a começar, por exemplo, a cadeira do Branco Vasco. Apresenta o seu modelo de metamodelo de complementaridade paradigmática, que é complexo, mas tem, eu diria assim, duas grandes ideias, entre muitas. Este metamodelo propõe 7 polaridades dialéticas de necessidades psicológicas. Isto é, todos nós estamos a tentar equilibrar necessidades aparentemente opostas, todos precisamos de diferenciação e proximidade, etc, etc. Portanto, há esta grande ideia da dialética e da complementaridade, por um lado, e propõe também o livro e este modelo uma sequência temporal de 7 fases de objetivos estratégicos terapêuticos, que permitem ao terapeuta, e há uma expressão que eu adoro do livro, permitem ao terapeuta uma criatividade disciplinada. Uma expressão muito bonita.
Resumindo, o metamodelo de complementariedade paradigmática oferece uma estrutura para tomada de decisão clínica. Não é um exercício teórico, mas tem um efeito pragmático importante para a nossa tomada de decisão clínica, que destaca este conceito da responsividade, e vão ver cá capítulos sobre o estar em terapia, o como em terapia e o quando em terapia. E antes de passar a algumas perguntas que vou fazer aqui ao nosso querido autor, queria mais uma vez destacar a importância não só do Vasco, mas também dos coautores e dos colaboradores para a criação e desenvolvimento deste modelo, porque este modelo, tudo bem, sim, claro, vem em grande parte do Vasco, mas os coautores e os alunos de doutoramento, mestrado ao longo dos anos têm contribuindo para criar uma base sólida empírica para este modelo, e este livro, eu diria, não existiria sem essas pessoas também. Portanto, muitos de vocês aqui, de uma maneira ou de outra, contribuíram para este livro existir. Portanto, parabéns a todos. Dito isso, queria fazer uma primeira pergunta, e antes de mais perguntar ao Vasco como é que ele se sente ao ver este livro publicado, passado tantos anos de trabalho. Bem. Eu acho que, ou seja, há duas coisas diferentes aí, não é? Uma é o facto do livro estar acabado, que é um bocadinho a ideia gestáltica da boa forma, não é? Outra coisa é a coisa em si, não é? É a realização, como você disse, de qualquer coisa que... acho que está aqui escrito, o livro levou 20 não sei quantos anos a escrever. Você disse que, de certa forma, se pensar também a escrever, ainda que na água, talvez, não é? Levou muito mais tempo, não é? Desde muito cedo. Quer dizer, portanto, no fundo, é uma sensação de satisfação com a Gestalt completa. Apesar de eu nunca acho que as coisas estejam completas, não é? Você também conhece esse nível. E, portanto, e muitas vezes o que contribui para não se fechar a Gestalt é essa ideia de mas isto está sempre a ver. E, portanto, está fechado, mas está a ver. Voltamos à dialética. Portanto, é assim que é possível. O Vasco estava a dizer há bocado que tem uma história de família de um familiar que foi excomungado. Até à quarta geração. Até à quarta geração. Meu trisavô. O trisavô do Vasco foi excomungado. E estávamos a falar sobre como o Vasco, de certa forma, pode-se dizer, em diferentes fases da sua carreira, pode-se ter considerado ter sido excomungado de alguns contextos, ou pelo menos ter conseguido picar algumas pessoas, pronto, fez uma luta ao longo de várias décadas. E uma coisa que queria perguntar era quais é que foram para si os maiores desafios, para si e para os seus colegas, ao desenvolver este modelo e a validação empírica deste modelo, quando pensa neste projeto, que é um projeto ao longo de muitos anos, o que é que foi o mais desafiante e a luta em tornar isto possível? O problema é que para responder a essas coisas pode estar aqui muito tempo. Não, é difícil fazer a síntese mental. Não, o desafio é sempre, ou seja, agarrando um bocadinho aquilo que eu estava a dizer, que é nunca estar completo, não é? Porque houve a ideia, eventualmente, de publicar o livro só com a teoria da intervenção, e depois eu comecei a pensar, mas não, falta-me aqui uma teoria da adaptação, falta-me uma teoria da perturbação, e, portanto, é um bocado como, sempre que alguma coisa está, de certa forma, completa, o achar que é necessário outra coisa a seguir, não é? Portanto, isso para mim é um desafio muito... E depois também eu sou, de certa forma, adepto do slow writing, não é? Em contraste com o que se faz hoje em dia. Eu não gosto de usar palavras inglesas, mas isto é postura. Está filmado. Apanhado. Pessoal, podemos ir embora. Eu reconheço que porque está consignada há muito tempo a expressão fast food. Não é? E dizer escrita lenta acaba por não ter, e eu reconheço o limite de parte, dizer slow writing, não é? Mas, portanto, o processo de incubação, eu acho que é uma coisa que é essencial, e de deixar marinar, não é? E de sermos críticos de nós próprios, e das ideias virem, filtrarmos as ideias, e esse é o componente mais em termos do desafio mental, e o saber quando parar, como muitas pessoas que fazem doutoramento, que já fizeram, e você próprio, quando é que se acabam o doutoramento? Quando é que se fecham o doutoramento? E, aliás, há muitos pacientes que não conseguem exatamente por causa disto.
mas eu tenho mais coisas para dizer. Não é? Portanto, onde é que se fecha, onde é que se para, onde é que se... E depois os desafios inerentes à investigação, porque esse era o outro lado que eu achava que eu não quero estar para aqui só a apresentar, ou não queremos estar só para aqui a apresentar um modelo teórico, nós queremos a sustentação empírica para aquilo que estamos aqui a dizer. Não é? E, portanto, sustentação para a teoria da adaptação, sustentação para a teoria da perturbação, sustentação para a teoria da intervenção, isto leva tempo a fazer, não é? E vai gerando desafios sucessivos ao longo do tempo, não é? E, portanto, essa lentidão, digamos assim, deve-se a variadíssimos fatores, muitos dos que eu enumerei, eventualmente outros. Okay? Apesar do slow writing, fico contente por vos relatar, talvez vocês já saibam que, apesar de ter sido um parto difícil há muitos anos este livro, já o convencemos, já estamos com o segundo livro aqui em mente, em preparação. Portanto, quando começa a sair vem mais, aparentemente. Vasco, na sua opinião, qual é que é a relevância deste modelo, em particular, para casos mais complexos? Porque sei que o Vasco também tem um grande interesse em perturbações de personalidade, casos mais complexos. Muita gente aqui vê casos reais, que geralmente são casos complexos, muitas vezes. Porquê é que acha que este modelo, de facto, vem contribuir para isso? Aliás, eu cada vez mais tenho dificuldade em perceber o que é um caso que não é suficientemente complexo. Não é? Eu diria que os ditos casos não complexos são cerca de 20%. Ou seja, as pessoas saudáveis. A ideia de... Uma coisa é fazer terapia a pessoas razoavelmente saudáveis, outra coisa é fazer terapia a pessoas perturbadas. E claro que quando eu digo pessoas perturbadas, estou a meter para o eixo do DSM, as perturbações da personalidade e da comorbilidade, não é? Eu acho que os diferentes elementos que nós falamos e componentes, não é? Da teoria da adaptação, da teoria da perturbação e da teoria da intervenção, dão um guia compreensivo que de facto ajuda no processo de tomada de decisão, que é isso que eu acho que é central, e na capacidade de reflexão crítica e responsiva, como você mencionou, relativamente aos desafios que de facto os casos mais complexos nos colocam. Não é? Portanto, eu diria que há uma tentativa de mapeamento. É um mapeamento não só do percurso terapêutico, digamos assim, mas um mapeamento também daquilo que está eventualmente em jogo na arquitetura psicológica das pessoas, quer no registro mais adaptativo, quer no registro mais perturbador. E, portanto, é sempre, e aliás também eu acrescentaria, o livro está evidentemente escrito no registro estratégico, não é? Nós remetemos as ditas técnicas, eu não gosto da palavra técnica, já disse isso muitas vezes em muitas circunstâncias, porque esta tem uma conotação excessivamente mecânica, não é? E de certeza, uma técnica é uma coisa certa, e a maioria das pessoas que utilizam a palavra técnica, mas hoje você há bocado mencionou, eu gosto de etimologia, eu gosto de semântica, o teknos em grego significa artesanato, não é? E eu aí já estou de acordo. Se técnica significa artesanato, porque terapia faz com corpo e alma, não é? Com sangue, suor, lágrimas, o que quiser por aí fora, não é? E portanto é a arte de transformar alguma coisa, eu diria a arte de criar condições para que algo se transforme, não é? E portanto, claramente, para mim, a psicoterapia é uma atividade que se pretende eminentemente artesanal, mas baseada num conhecimento eminentemente científico, não é? De onde a tal expressão que você gosta da criatividade disciplinar. E é um pouco por aí que eu acho que é útil entender essa ideia de que, há outra coisa que eu costumo dizer também, e algumas coisas que eu já estou a dizer que eu pensava dizer, mas vou dizendo, entretanto, muitas das pessoas que aqui estão já me ouviram dizer isso. O Freud costumava ter aquela famosa frase de toda a gente sabe como é que a terapia ou a análise começa e toda a gente sabe como é que ela acaba, ninguém sabe bem o que é que se passa lá pelo meio, não é? E eu sempre, desde muito cedo, quase que fiz um desafio a mim próprio e eu quero descobrir o que é que se passa lá pelo meio. E, portanto, porque eu senti falta no início de um mapa terapêutico, não é? Apesar de... a terapia também é uma dialética, digamos, entre estrutura e flexibilidade. Portanto, é sempre um jogo entre estrutura e flexibilidade, e as pessoas que fazem terapia têm clara consciência disso. Não é? Uma coisa são as ideias, as intenções, ou o plano que levamos para a terapia, outra coisa é a responsividade e o estar no aqui e agora e ser capaz de com imediatismo, digamos assim, reagir àquilo que o paciente nos está a oferecer e tomar decisões sobre o que oferecer ao paciente em função daquilo que o paciente nos está a oferecer a nós. Não é? E, portanto, há esse registro de tentativa de explicitação
do que é que são momentos, ou fases, ou etapas do processo terapêutico, não é? Mas sempre salvaguardando a tal ideia de que uma coisa são objetivos estratégicos, que eu penso que são mais facilmente, se assim posso dizer, explicitáveis. E depois há critérios, eminentemente baseados nas variáveis do paciente, não é? Que determinam como é que se promovem estes objetivos estratégicos. Portanto, uma conjugação entre essa orientação mapeada da intervenção baseada nos tais objetivos estratégicos e depois os modos específicos de promover esse objetivo estratégico. Há ideias que eu aprendi com o Vasco e com o Nuno Conceição que para mim é um bocado como quando eu todos os anos revejo o mesmo filme do Bergman, porque já sou uma pessoa diferente e portanto aquilo já me encaixa de uma forma diferente. E uma coisa que eu noto com este modelo é que há ideias que eu volto a elas no ano a seguir e entendo de forma completamente diferente. Isto é bom por um lado, mas revela também que há uma complexidade epistemológica aqui para integrar estas ideias que é complexa. É necessário uma espécie de crescimento contínuo para integrar algumas destas ideias. E sendo que complexo não significa complicado. Embora muitas vezes... São coisas distintas. Sim, neste caso, muitas vezes assim. Mas isto para lhe perguntar, muitos de nós temos interesse em conseguir integrar estas ideias, por exemplo, este modelo, na nossa prática clínica, no aspecto mais prático, digamos. Alguma ideia ou alguma sugestão de primeiros passos de como é que nós podemos, de facto, começar a pensar segundo esta lente? Que é uma lente exigente. Portanto, se tivesse a pensar, nós aqui estamos, de facto, entendemos algumas ideias, mas clinicamente, o que é que podíamos fazer para eu não sei se posso acrescentar muito aquilo que eu disse. Acho o que é que eu posso acrescentar ao que eu disse. Realmente acho que a generalidade das decisões terapêuticas devem ser tomadas em função de variáveis do paciente. Quer variáveis em termos de mais estruturais de personalidade, como por exemplo de reatância, nível de reatância, gerir diretividade e não diretividade em função desse critério, sendo que as variáveis que vão surgindo no desenrolar do processo terapêutico, do meu ponto de vista, sobrepõem-se às variáveis, digamos, mais nosológicas que possam estar presentes também. Não? Ou seja, as pessoas são mais complexas do que aquilo que cabe numa categorização nosológica, não é? Seja ela médica ou seja ela psicológica, temos traços de personalidade, por exemplo. Aliás, eu há pouco tempo li, não me lembro exatamente, uma frase do William James muito gira, a protestar relativamente às taxonomias, em que dizia: se um caranguejo soubesse que o estavam a classificar na família dos crustáceos, de certeza diria que se lixa cada vez, eu sou um caranguejo, deixa-me em paz. Portanto, e é muito essa ideia que me parece que faz sentido passar para o próprio processo terapêutico, não é? Mesmo que nós façamos uma caracterização em termos mais genéricos, museológicos e não auténticos, como eu estava a dizer, acho que o bibliográfico, o que está vivo aqui e agora, os marcadores que se vão desenrolando ao longo do processo terapêutico são claramente mais determinantes para nos ajudar a tomar decisões de comunicação potencialmente reparadora com os pacientes. O Vasco referiu há pouco que isto não é uma gestalt completa. Portanto, se tudo correr bem, continuará uma gestalt aberta. Na sua opinião, quais é que são as áreas que ainda têm que ser investigadas, pensadas, fortalecidas no modelo? Surgem dois elementos, ou dois componentes, ou duas ideias logo. Quer dizer, o primeiro tem que ver essencialmente com, ou talvez até três, não é? Eu gosto do número 7. Tem aquela conotação de número mágico e, portanto, 7 pares de necessidades, 7 fases do processo, sendo que a minha ideia não é que todo aquilo seja fechado, não é? 7 edições do livro. Já agora, ou a número 6 mesmo mágico, a determinados níveis, ou a vários níveis, e, portanto, todas elas estão abertas para revisão, desde que se prove que é útil acrescentar mais alguma coisa, quer em termos de as necessidades, como você sabe, estão organizadas dialeticamente, não é? E, portanto, mais pares de necessidades, sendo que os pares de necessidades que lá estão são baseados em diferentes orientações teóricas também, não é? Quer dizer, o livro também é integrativo por aí. Aí, claramente, não é? Mais formas de intervenção baseadas em comunicação terapêutica, técnicas, entre aspas, tecnós, que possam surgir, do meu ponto de vista, que estejam empiricamente validadas e suportadas, que isso para mim é essencial, não é? E que possam ser acrescentadas ao manancial ou
à inventariação que de certa forma é feita no livro. Tal como a questão das fases, quer dizer, para mim continua, podem-me estragar o número 7, mas eu acho que se calhar 7 até são demais, nós tivemos várias discussões. Eu acho que faz uma desfalque bonita ser 7 e houve dados de investigação que não foram totalmente naquele sentido. Há fases que estão claramente mais sustentadas empiricamente do que outras, mas eu continuo a brincar com o meu brinquedo mais infantil do Freud, de sabemos quando começa com uma cabra para saber o que é que se passa lá. Mas há muita gente há muito feedback relativamente à utilidade de olhar para as fases e de ajudarem as pessoas a pensar, porque cada fase tem 5 objetivos estratégicos, até que ponto é que eu e o meu paciente já alcançámos, ou eu propus e o meu paciente foi capaz de incorporar nas suas competências, não é? Aquilo que está a ser proposto e, eventualmente, a reflexão sobre será que eu estou a ir depressa demais em termos destes objetivos e o paciente não está preparado e tentar voltar um bocadinho atrás. Portanto, eu também vejo isto tudo como muito vivo, muito dinâmico, não uma coisa fechada e estática. E não, aliás, não sei se vocês se lembram sobre isso, eu no início não me lembro de disciplina, costumava dar uma aula também sobre o que é a verdade, em termos filosóficos. E, portanto, a questão da verdade é uma coisa que também me preocupa e que devia preocupar muitas pessoas, que a verdade anda muito maltratada hoje em dia, não é? Não vou dizer a palavra inglesa das notícias falsas, mas aqui resisti. Portanto, consegui dizer sem ter de dizer. Exato. Consegui dizer sem ter de dizer, também não percebo o que é que se tem de dizer em inglês, mas é outra coisa. Mas, portanto, não há quando vem a palavra verdade e vem a reflexão sobre o que é verdade ou não, e isto tem que ver também com algumas coisas que você disse em termos do meu espírito integrativo, não é? Há uma frase do Pasolini que eu gosto muito, que aí também sempre ficou cá, primeiro quanto tempo eu conheço a frase. Pasolini tem uns tantos filmes, também não sei o que dizer. Complexo. Enfim. Mas a frase é: a verdade não está num só sonho, está em todos eles, não é? E há aquela famosa frase do Stuart Mill que está ali. Pronto, isso para mim é extraordinariamente importante também, quer dizer, e portanto há uma mensagem aqui também implícita em todo o livro, que é a ideia de que tenham dúvidas, não é? Não dúvidas paralisantes, mas naturalizem a própria dúvida e que as dúvidas sejam criativas e que sejam produtivas, não é? Não paralisantes. Todos temos dúvidas. É bom ter dúvidas. É horrível não ter dúvidas. Não sei o que você tinha perguntado, mas acho que era isso mesmo. Uma última questão, e depois queria dar palco também aos coautores e depois a quem quisesse intervir, de alguma forma. Idealmente, tem uma ideia do que é que gostaria que fosse o impacto deste livro? Talvez para a nova geração de terapeutas. Bom. É válido. Não, acho que, claro que nós gostamos sempre que, nem é tanta a ideia de gostar que gostem, não me interessa isso, quer dizer, interessa mais que achem útil, basicamente, e que ajude e contribua a que as pessoas sejam capazes de funcionar neste registro, que eu tenho aqui brevemente de delinear, deste espírito crítico, deste espírito responsivo, desta capacidade de naturalizar as nossas dúvidas, naturalizar a incerteza. Aliás, a capacidade de tolerância à incerteza é uma das características dos bons terapeutas, não é? O serem capazes de se curar da compulsão a curar. Espero que este livro contribua de facto para, obviamente, e que ajude as pessoas também a mapearem e a tranquilizarem-se e fundamentarem de certa forma melhor as decisões clínicas que tomam. E orientar para aquilo que é verdadeiramente importante como base de tomada da decisão clínica. Bom, objetivos fáceis. Dito isso, eu acho que podíamos abrir palco, se calhar. Não sei se tem mais alguma coisa que eu tenho duas ou três coisas para dizer. Ou talvez até esclarecimentos a fazer. O primeiro é: eu dediquei este livro ao Frederico II de Hohenstaufen, do século XIII. Foi santo imperador romano e rei da Sicília,
e que foi excomungado 2 vezes, uma delas pelo Papa Gregório IX, que o considerou anticristo. Era um reconhecido amante das artes e das ciências e pensa-se que falava 7 línguas e que terá sido influenciado pelas tradições culturais árabe, alemã, latina, bizantina, normanda, provençal e judia. E, portanto, foi excomungado. E considerado o anticristo, e, portanto, salvas as devidas proporções, e você tocou um bocadinho nisso também, eu também me senti excomungado e considerado um herege, não é? Mais uma vez, a etimologia de herege, eu acho que é fascinante. Herege significa aquele que ousa contrariar a opinião do grupo. E também significa aquele que se sente livre para pensar e para decidir. Portanto, há a evolução semântica das palavras, mas já em rigor é isto que significa herege. Portanto, claramente eu fui um herege e sempre serei um herege neste registro, não no registro habitual que as pessoas entendem como herege. E, portanto, muito rapidamente eu fui excomungado pela comunidade psicoanalítica tradicional e fui excomungado pela comunidade cognitivo-comportamental tradicional. Mas o que também não é novidade. O John Bowlby foi expulso da Sociedade Britânica de Psicanálise. O Jeffrey Young, depois de escrever a terapia dos esquemas, foi também marginalizado pelos cognitivo-comportamentais. O Otto Rank era o discípulo predileto do Freud. O Freud excomungou também quando ele criou o que chamou a terapia relacional. Por visto, parece. E é interessante, pensando neste registro da integração, o Carl Rogers acaba por dizer que se não fosse Otto Rank, nunca teria criado a terapia. Portanto, as mesmas razões que levaram o Freud a excluir o Otto Rank foram as razões que fizeram com que o Rogers depois construísse a teoria da terapia centrada no paciente, que, como disse, nunca o teria feito sem o Otto Rank. E, portanto, é interessantíssimo que estas ideias de integração sempre tiveram, de certa forma, particularmente antigamente. Hoje em dia, felizmente, as coisas estão mais apaziguadas e há mais capacidade de diálogo, não é? Mas sempre deram origem à novidade. Sempre deram, de certa forma, origem à novidade, que eu acho que é importante. E depois, e ele foi o único rei a resolver uma cruzada em Jerusalém por via diplomática e não violenta. Este Frederico. E, portanto, é uma personagem que eu considero relevantíssima, não é? E, como eu estava a dizer, hoje em dia, felizmente, no reino da psicoterapia já não há cruzadas, digamos, há maior colaboração, mas, infelizmente, no mundo lá fora continua a haver muitas cruzadas. A tentativa de extermínio daqueles que são diferentes, a tentativa dos que comem cães e gatos, não é? E é que devemos utilizar a palavra de Cristo completamente mal baratada, ou andarem sempre a invocar Cristo e não fazerem a mínima ideia do que é que está escrito no Novo Testamento. Não? Devem só ter lido o Antigo Testamento, do Deus cruel e do Deus que queria exterminar os que não o adorassem, porque certamente não leram não faças aos outros o que não queres que façam a ti, ama ao próximo como a ti próprio, enfim. Ou mesmo temos aqueles que dizem que vieram em nome de Deus e que foi a Nossa Senhora de Fátima que os mandou. Provavelmente não sabe que Fátima se chama Fátima porque era um santuário da filha de Maomé, antes de ser, segundo Moisés, Espírito Santo. Há documentos que atestam que Fátima chama-se Fátima porque apareceu lá a Fátima, filha de Maomé. E a Nossa Senhora de Fátima passou-se a Nossa Senhora de Fátima porque apareceu supostamente no sítio onde apareceu a filha de Maomé. E depois, isto descrito por Moisés. Moisés Espírito Santo, o que é maravilhoso. Mete Moisés, Antigo Testamento, mete o Espírito Santo, e estamos a falar de Nossa Senhora de Fátima e a filha de Maomé. Isto está tudo ligado. Em parte do livro Fala quase sobre isso. Capítulo 4 e 5. Isso não está, não é? Mas, portanto, este horror ao estranho, o que me dá vontade de dizer a estes senhores é: Deus, Pai, perdoai-los, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a vontade. Eu não sei, relativamente a. Nós já tocámos na maior parte em muitas das coisas que eu queria dizer. Talvez só relembrar que a história ou o interesse e a motivação para a integração sempre existiu
teve presente desde muito cedo, e talvez lembrar, quando perguntaram ao Buda qual era a sua doutrina, o Buda disse tudo aquilo que possa contribuir para atenuar o sofrimento humano. Quando os discípulos perguntaram a Jesus Cristo como é que se alcança o reino dos céus, Cristo respondeu: quando o de cima for de baixo, quando o dedo for de fora, quando o macho for a fêmea, então aí alcançareis o reino dos céus. Ou, curiosamente, Maomé foi casado com 11 mulheres, 9 eram muçulmanas, 1 era judia e outra era cristã. E, portanto, do meu ponto de vista, isto são exemplos de integração. Em diferentes registros, não é? Desde muito cedo também. E há várias escolas gregas antigas, nomeadamente galénios epissintéticos, que diziam é preciso juntar e articular aquilo que é melhor de cada uma das diferentes disciplinas. Em termos de psicoterapia, realmente houve um trabalho pioneiro em 1936 por Saul Rosenweig sobre fatores comuns em psicoterapia, em que ele próprio dizia que diferentes terapeutas de diferentes orientações, já existiam diferentes orientações em 1936, têm aparentemente sucesso, portanto a explicação tem que ser que existem fatores comuns a todas estas orientações teóricas que se dizem diferentes. Não? Depois as coisas estiveram um bocadinho esquecidas e realmente, como você disse, nos anos 80 criou-se finalmente a SEPI, a Society for Psychotherapy Integration, cujos pioneiros foram Paul Octel e Martin Goldfried, e que eu tive sorte de estar no início dos anos 80 também nos Estados Unidos a fazer um mestrado com pessoas que faziam parte e foram fundadoras desse movimento, e portanto a esse nível também. O que foi muito, como eu devo dizer, reconfortante para mim, porque eu era um puto, não é? Quer dizer, eu era um puto e pensar essas coisas que eu penso, se calhar são de puto, e depois perceber, não há pessoas adultas e pessoas consagradas que têm ideias também, ou as minhas são de certa forma semelhantes, e acho que não podia deixar de mencionar 3 livros que foram centrais, não é? Um deles que você gosta muito, o Persuasion and Healing, do Jerome Frank, foi um livro determinante para mim, em que faz uma contextualização da psicoterapia na sua dimensão, eu diria, eminentemente antropológica, não é? E que estabelece também princípios ou fatores comuns, não só às psicoterapias, mas outras formas de intervenção terapêutica fora, digamos, da civilização industrializada ocidental, digamos assim, para simplificar. E depois um livro, já disse em público, que eu de certa forma também tive que ser integrativo, porque fazia psicanálise pessoal quando queria ser psicanalista 3 vezes por semana, e fiz para aí durante 3 anos, já não deu, e ao mesmo tempo dava aulas de terapia cognitiva comportamental. E portanto, não sei se mais alguém passou por esta experiência, mas realmente não me fez tanta confusão como isso, não é? Mas ao mesmo tempo eu próprio dizia, mas como é que isto não me faz confusão? Não, isto ia fazer confusão. No divã? Exato, no divã. Acho que no divã não me lembro se falei sobre isso, ou se calhar falei, não me lembro. Mas, portanto, todo esse entorno, digamos assim, e depois o livro do Marvin Goldfried, que é o Converging Themes in Psychotherapy. Tudo isso são livros que foram dos primeiros que eu li sobre integração e psicoterapia, que realmente foram um reconforto muito significativo. Não sei, talvez só, para não avançar excessivamente, também já dissemos algumas coisas sobre isso, não é? Todos os diferentes elementos ou os componentes do modelo, não é? Portanto, o componente da teoria da adaptação, da teoria da perturbação e da teoria da intervenção, são eminentemente integrativos, no sentido que a adaptação, nós falamos de adaptação essencialmente em termos de capacidade de regular satisfação de necessidades psicológicas, e a inventariação dessas necessidades são necessidades que foram, acima de tudo, acentuadas por diferentes orientações teóricas. Não vou dar exemplos, não ficamos aqui. Tal como na teoria da perturbação, no fundo, o que é que obstaculiza a que as pessoas sejam capazes de regular a satisfação das suas necessidades, são também, e isto está fundamentado empiricamente, não é? São também fatores, ou componentes, ou variáveis oriundas de diferentes orientações teóricas.
a fase do quando da terapia também se baseia em fatores comuns em psicoterapia. Portanto, os objetivos estratégicos têm que ver com fatores, portanto, é eminentemente iterativa também. Eu queria só também relembrar, eu gosto muito de Hipócrates, vários níveis, não é? E talvez relativamente ao componente da fase, o estar em terapia, e portanto o estar em linguagem mais organizada, digamos assim, menos coloquial, é a aliança terapêutica, a construção da aliança terapêutica, a manutenção da aliança terapêutica, não é? O próprio conceito de aliança terapêutica tem o componente de laço, tem o componente de acordo face às tarefas e aos objetivos. O componente de laço é mais oriundo de uma vertente da terapia centrada no paciente e da própria psicanálise, do registro transferencial, relativamente a objetivos e tarefas é mais cognitivo ou comportamental, quer dizer, portanto, o próprio conceito vai buscar, digamos, inspiração a diferentes modelos. Mas eu estava no Hipócrates. O Hipócrates dizia que, por vezes, basta a presença calorosa e empática do médico, não é? Para que o paciente se sinta melhor. Não é? E espantosamente, nós hoje sabemos que a variável intraterapêutica que mais explica a variância é exatamente a qualidade da aliança terapêutica. Portanto, eu lembro que o Hipócrates disse isto há 2.400 anos, não é? Mas foram precisos quase esses anos todos para mostrar que isto tinha uma substância em termos da investigação empírica disto. Depois também relativamente à questão do como da terapia e fazer essencialmente depender o como da terapia do que são as variáveis do paciente, não é? Variáveis de necessidades, de traço mais de estado, não é? O próprio Hipócrates também dizia, parecia bruxo, se me permite, mais importante que a perturbação que o paciente tem é a pessoa que o paciente é. E a investigação mostra hoje em dia que as variáveis do paciente são as que mais explicam daquilo que nós explicamos da variância, a variância do resultado terapêutico, explicam cerca de 30% a 35% da variância. Não é? E relativamente à questão das fases, eu vou-me permitir só citar Aristóteles e Hipócrates outra vez, posso? Que é para fingir que sou intelectual. O Hipócrates, aliás, o Hipócrates, notícia, aqui é mais o Hipócrates foi convidado para ir tratar um médico que se chamava Perdicas, um paciente de um rei, que se chamava Perdicas II, na Grécia Antiga, porque os médicos da corte tinham todos falhado numa intervenção com o rei que tinha o nome de Perdicas, e que estava secretamente apaixonado pelo ex-concubina do seu recém-falecido pai. Estou para pensar. Bom, o que interessa é que os sábios e médicos da corte falharam todos na intervenção. O Hipócrates chegou lá e isto é interessante também porque é o primeiro relato explícito de uma intervenção psicoterapêutica em termos históricos, e fez 4 coisas sequenciais. Não é? A primeira foi, conquistou a confiança do rei, tem tudo a ver com a ideia da construção da aliança terapêutica que falava, depois ajudou a interpretar os sonhos, eu não ficaria restrito aos sonhos, o modelo tem uma fase que é o aumento da consciência do self e da experiência, que é um aumento de consciência e depois também a atribuição de significados, não é? Depois ajudou a reconhecer a verdadeira causa e a verdadeira origem dos seus problemas e depois ajudou a agir sobre os seus verdadeiros sentimentos. Ou seja, isto para mim são fatores comuns a todas as orientações teóricas e de certa forma estão nas 7 fases do modelo da sequência, do modelo de complementaridade. O que eu estava a dizer é a última coisa relativamente a Aristóteles, é que é interessantíssimo também, porque o Aristóteles diz que nada existe de invariável ou fixo no funcionamento humano. Os médicos devem funcionar como os condutores dos navios a leme e fazerem uma coisa que se chama proton-kairos, que é adequado à ocasião. E, portanto, isto para mim é completamente responsividade, não é? E, portanto, não basta ter um plano geral, depois, na execução do plano, é essencial estar no aqui e agora, no momento a momento, para corrigir, digamos, o que está a ser feito em função daquilo que se vai manifestar. E, portanto, há aqui a conjugação, digamos, destes mundos todos. Já para não falar do Leonardo da Vinci e da Madonna. Eu queria então terminar dizendo que no fim do livro revela-se
O segredo, porque é que a Vênus de Milo, o binómio de Newton é tão belo como a Vênus de Milo. E não sei, talvez dizendo duas palavrinhas da Natália Correia, posso? Que são, creio num engenho que seja mais fecundo de articular as partes dissonantes, creio que tudo é eterno num segundo, creio no céu futuro que houve de antes. Bom, gostaria de convidar a dizer uma palavra aos nossos coautores. Nós acho que não temos um microfone para levar. Vamos lá ver? Eu já Sim, ou se projetarem a voz. Eu acho que o projeto bem a voz, portanto. Vai fazer uma projeção. Façam projeção. Então, aulas aqui neste anfiteatro. Portanto, estou habituada a esta tarefa. Nunca tinha estado tão cheio, efetivamente, não me nunca, pronto, sou obrigada a estar aqui. Tiveram aqui uma amostra daquilo também que é quem tem o privilégio de privar em supervisão, em orientação, nas aulas com o professor Branco Vasco, e portanto é com muito orgulho que estou aqui. Como podem ver, também há muita divagação e portanto também foi preciso por vezes trazer à realidade, e um dos objetivos também deste livro, se calhar aquilo que levou com que o trabalho levasse tanto tempo a ser cá para fora, é tornar um modelo comunicável, não é? E, portanto, nós começámos a escrever as primeiras linhas do modelo. Eu estava grávida da minha filha mais velha, que tem 8 anos, portanto, vai fazer 8 anos, portanto, mas já tinha sido começado a pensar muito antes disso, não é? Muito antes até de muitos de nós, como coautores, sermos projetos de gente, efetivamente, não é? E, portanto, queria também agradecer ao professor Branco Vasco por, de alguma forma, ter-nos confiado a nós e ter partilhado connosco esta tarefa de desenvolver o modelo. Também agradecer aos meus colegas em fases diferentes de treino, em fases diferentes de trabalho, não é? Fomos todos alunos do professor Branco Vasco, supervisamos, alunos de doutoramento, e portanto agradecer-vos aqui publicamente. Já tive a oportunidade de dizer só ao professor Branco Vasco, mas partilho convosco, não é? Estava a ver esta sala toda tão cheia, a pensar que muitos de nós fomos também alunos, supervisamos, alunos de mestrado ou doutoramento do professor Branco Vasco, e a sensação, acho que vão concordar comigo, é que muitos de nós falamos um bocadinho do professor Branco Vasco connosco, não é? Portanto, nas expressões que usamos, na forma como falamos com os nossos clientes. Eu ainda hoje na minha supervisão falo muito, o meu supervisor dizia-me isto ou dizia aquilo, não é? E, portanto, espero também que este livro seja uma oportunidade de vocês levarem também um bocadinho do professor Branco Vasco convosco. E, portanto, só referir isso, que é um privilégio estar nesta posição, e acredito que, independentemente do modelo que vocês tenham e que vocês usem, peço desculpa, gosto muito do professor Branco Vasco. Independentemente do modelo que vocês usem, acho que vocês vão aprender e vão gostar de ler este livro. Espero que gostem tanto de o ler como nós gostámos de o escrever e partilhar, porque apesar de ter sido um longo caminho, acho que foi um caminho bom e um caminho, portanto, foi um percurso interessante. E pronto, não queria também deixar de agradecer ao Tiago da Taiga e as palavras ao Alexandre, e pronto, vou-me calar, senão depois também fica. Obrigada pela vossa presença. Bem, eu tenho um problema geralmente com a projeção de voz, mas conseguem ouvir? Eu sou a Joana Foz Ferreira e queria só dizer-vos que tenho um orgulho imenso neste livro que agora aqui lançamos. O modelo de complementaridade paradigmática é muito querido, primeiro porque eu acho que ele é muito rico, é muito inspirador, é muito orientador, ao mesmo tempo também dá liberdade, lá está, para os terapeutas poderem fazer as suas escolhas e seguirem as suas preferências.
e porque eu sinto que eu nasci deste modelo enquanto psicóloga. Eu tive o privilégio de fazer parte das primeiras jornadas de formação oficial em psicoterapia integrativa aqui nesta faculdade, e eu sinto que a psicóloga que eu sou hoje sou pelos horizontes que o Branco Vasco me abriu, no início como meu professor, depois como meu orientador de doutoramento e ao longo do tempo, até hoje. Então estou mesmo muito orgulhosa de fazer parte disto e de também este livro poder chegar a vocês. Nas formações que dou também, dou sempre uma aula sobre a componente sequencial deste modelo e tenho recebido sempre o feedback de como é útil para pensar os processos terapêuticos, para pensar os impasses terapêuticos. Então agora ter um livro, sinto que vai chegar a mais pessoas e isso deixa-me super contente. Então, obrigada, Branco Vasco. Sinto um bocadinho como o meu pai, psicológico, académico. Sinto aqui o Nuno Conceição como o meu irmão mais velho. Então, ter tido o privilégio de crescer aqui com os dois é um privilégio de verdade. Obrigada. Obrigado. Estou com pouca voz, mas acho que se ouve que esta sala foi preparada para o efeito. Também um exercício de alguma regulação emocional. Eu, quando comecei em 99, já ouvia falar que se estava a fazer um livro. O Isabel Gonçalves, o Hans, o Elling e o Vasco estavam a fazer um livro. Ou havia qualquer zoom nesse sentido. E isso entusiasmava muito na altura. Portanto, eu vivi e cresci no início à espera daquilo que as gerações de agora vão ter de mão beijada. Portanto, eu estou super grato por ter feito parte deste grupo que concretizou, também com a ajuda do editor, este fechamento, não é? Fecha-se aqui um ciclo, não é? Por um lado, também nos libertamos para novas caminhadas, não é? Estou super grato por tudo aquilo que o professor Branco Vasco, já não lhe chamava de professor, não tem, todos os caminhos e todas as realidades que abriu, não é? Foi um bom amigo, vivemos muitas coisas em conjunto. E isto está de tal ordem neste momento que as coisas já deram a volta. Portanto, Maria está aqui. Neste momento eu tenho uma aluna, uma promissora aluna, que é filha de uma aluna do professor Branco Vasco. Portanto, isto está bonito, não é? Isto promete. São gerações atrás de gerações. Quando eu comecei, de facto, não se falava muito em formar a integração de raiz. Eu diria que fui dos primeiros produtos que eu já não consegui dizer que tinha uma formação de base numa escola que não fosse a integração. E isso devo ao Branco Vasco, não é? E todos os formados por mim aqui, desde 2011, pelo menos os meus mais próximos supervisantes clínicos, sabem que isso é possível e também muito graças ao modelo das fases. Falo menos do modelo das necessidades porque efetivamente passei os primeiros 15 anos de vida académica, com este pai académico, muito em torno deste modelo. Ele deu-me sete frases e eu passei os primeiros 10 anos muito intensivamente em torno dele, depois mais 5. Depois acho que eu estive a ver, não sei se é justo ou não a história, mas eu acho que no mestrado fiz um trabalho sobre necessidades e não sei o que é que me deu para fazer um trabalho de necessidades. Sei que fomos convidados para escrever um volume para Coimbra e todos os meus colegas fizeram um artigo sobre o seu mestrado. Só que o meu mestrado era sobre fases, mas eu escrevi um artigo sobre necessidades. E o Vasco, deixem-me chamar agora Vasco, passou 15 anos a orientar teses de mestrado em torno deste belo modelo de necessidades, que eu domino menos e uso menos, mas respeito muito e também tem muita graça. Portanto, estas coisas demoram. Eu acho que o livro é um mero pretexto para ver várias camadas, várias gerações. Portanto, o futuro também promete. Eu acho que a integração, neste momento, por um lado é uma realidade, mas a necessidade e os valores da integração vão prevalecer, porque o diálogo continua a não se fazer aqui e ali,
e as prepotências e as coisas menos bonitas continuam a acontecer pelo mundo fora. E acho que é isso. Não sei se esqueci de alguma coisa, mas muito obrigado e muitos parabéns. Muito boa noite, muito boa noite. Vou fazer minhas as lágrimas da Catarina, as comoções de Joana, as palavras do Nuno. Queria começar por agradecer ao professor Branco Vasco. É uma sorte quando nós podemos chamar professor a alguém e, portanto, tenho todo o gosto de chamar professor. Sou a mais velha dos que aqui estamos, mas tenho todo o gosto de chamar professor. Entre Tosé e professor Branco Vasco, mas realmente é o meu professor. É realmente o meu professor escolhido. Acho que estamos aqui todos munidos de um grande afeto. Acho que este livro, para além dos coautores e com a generosidade que o professor Branco Vasco tem, pertence um bocadinho a todas as pessoas que aqui estão. Eu olho para muitas caras e vejo aqui muitas pessoas que investigaram o modelo, vejo pessoas que escreveram sobre o modelo, vejo pessoas que foram inspiradas neste modelo. E nesse sentido, eu quando olho para vejo isto como um mero produto. Quando perguntam qual é o impacto deste livro, o impacto já está para trás e depois virá outro impacto para a frente. Mas estas ideias já foram fecundas, já foram inovadoras, já nos mobilizaram a todos. Mobilizaram-nos a nós 4 para fazer doutoramentos e mobilizaram muitas outras pessoas, porque o professor Branco Vasco teve sempre esta capacidade de diálogo com todos os alunos, sempre gostou de conversar, à velocidade do som, como vocês veem, sempre falou muito, muito depressa e com muita competência daquilo que dizia, mas sempre teve esta capacidade de diálogo e de abertura, e espero que este livro proporcione que muitas pessoas continuem a dialogar sobre o modelo e sobre a integração durante muito tempo. Queria também dizer, que foi só uma coisinha que ainda não falámos, de se calhar 2 coisas. A primeira que eu queria falar era da ética do professor Branco Vasco. Não é por acaso que estão aqui 4 coautores e está aqui um autor. Isto tem a ver com a postura ética que o professor Branco Vasco teve sempre ao longo de toda a sua vida e, portanto, eu acho que isso é uma coisa que é cada vez mais rara, devo dizer-vos, e que eu sinto, sobre a qual tenho que falar, e penso que muitas das pessoas que aqui estão confirmarão isso. E queria também dizer que é uma alegria enorme estar aqui, é uma alegria enorme poder ter sido aluna, supervisando, estagiária, foi tudo aquilo que podia, orientando tudo aquilo que o professor Branco Vasco, mas queria também dizer-vos que este livro que aqui está, espero que vos possa também inspirar a continuar, e sinceramente como clínica, e todos que estamos aqui somos todos clínicos e investigadores e psicoterapeutas, e eu queria muito dizer que sinceramente este modelo ajuda muito na experiência clínica pela capacidade de ter esta tal meta-percepção daquilo que é o processo clínico. E, portanto, desejo-vos uma boa leitura. Muito, muito obrigada. Agradeço muito ao Tiago, que foi extraordinário durante isto tudo, e obviamente ao Alexandre, que veio apresentar o livro, mas mais do que tudo, queria agradecer-vos por estarem aqui e agradecer ao professor Branco Vasco tudo!